Okay, let's start the class. I know you are very anxious to start the class, ok? Eu sei que vocês estão ansiosos para começar as aulas e eu já apresentei o cronograma para vocês. Então hoje a gente vai começar, mas eu só preciso explicar uma coisa antes, né? Como eu já disse, né, os vídeos eles já foram gravados há um tempo. As explicações são ok, porque fui eu mesma que fiz, mas vocês vão me ver diferente, então não se assustem, tá bom? O que eu quero conversar um pouquinho com vocês antes de a gente começar, né? Ai, teacher, começa logo. É assim, ó, quando você aprende uma língua, você não aprende só uma língua, você aprende uma cultura, né? Então eu sei que o imediatismo, ele vem na frente. Então assim, eu preciso aprender urgente. Quando a pessoa vem com essa história pra mim, eu falo, unhappy, it's not impossible, but it's difficult, ok? O caminho é estreito, tá? Então, se a gente não fez um curso de inglês até hoje, né, não é da noite pro dia que a gente vai conseguir falar do dia para noite, né? Uma coisa que eu sou formada é em fonemas, tá? O que são formações de fonemas? Quer dizer o seguinte, que eu sou brasileira, I'm Brazilian, ok? My nationality, my country, I am from São Paulo and I'm Brazilian, okay? And you are also Brazilian too and come from São Paulo, I don't know, não sei qual que é a cidade de vocês. Mas nós somos brasileiros, né? Eu já dei aula para outras pessoas que vieram de outros países, então serve também se eu já dei aula para pessoas de Portugal, da Nigéria, enfim, né, que estudaram com a gente aqui na escola e também gente de fora. Mas o que a gente precisa entender? Primeiramente, consciência, né? Vai acontecer, só que você precisa entrar no barco por 4 anos, tá? Assim, a desistência, ela acontece e eu estou acostumada com isso, apesar de que eu falo, não aguentou o processo, infelizmente, tá? Quando eu estudei inglês, eu estudei por 8, 9 anos em uma dessas escolas que eram de mídia, né? E eu queria mais e mais e mais, por isso que eu fui morar fora. E eu fiquei 1 ano e 8 meses. E, e também, quando eu voltei, eu fui fazer o curso de letras. Porém, todo esse tempo, eu trabalhava no departamento pessoal. Por 10 anos, eu trabalhei com RH. Né? E aí, e dentro desses 10 anos, eu fui me aperfeiçoando. Obviamente, quando eu morei fora, não, né? Mas, por isso que hoje eu também tenho a formação do RH e eu dou aula de administração. Eu não tô aqui só para falar de mim, não, tá? Mas vocês precisam conhecer quem é que tá transmitindo a aula para vocês, né? Então, I'm Amanda, I'm 37, I'm a mother, I'm married, okay? My husband is Rafael. He is my love, of course, yes. Um, I don't know if you like to understand in English or speak in English, but if you don't understand now, you will believe in yourself, ok? Primeiro a gente tem que acreditar em nós mesmos, né, para dar certo. Então, isso é importante. Outra coisa, como eu disse na aula passada, já começar a se inserir no mundo americano. Por quê? I'm not American. Eu não sou americana. Então, a questão dos fonemas é para amenizar o sotaque que eu tenho do Brasil. E todo mundo tem a sua forma de falar. Então, se eu pegar 10 alunos, cada um vai falar o verbo puxando para uma forma, né? Arrive, sei lá, cada um vai falar de uma forma, de um detalhezinho que talvez a gente não perceba, mas o American percebe, né? Por exemplo, sou fluente, falo muito bem inglês, mas chega lá, eles sabem que você é gringo. Assim como se vir um gringo pra cá e ele começa a falar português, a gente também percebe, né? Então a intenção é a gente amenizar cada vez mais esses sotaques, né? Esses accents que a gente chama, tá? São sotaques nossos. Não tem problema nenhum nós termos o nosso próprio sotaque, mas ameniza-se. O paulista, ele tem um pouquinho mais de facilidade de chegar mais perto da pronúncia, porque a gente fala o R, assim, né? Eu tive uma aluna do Rio, eu ainda tenho ela tá um pouquinho congelada porque tá fazendo outras coisas, mas depois ela volta. E ela conjugava o to be, I am, you are, she, it is. E eu não posso mexer no fonema dela, tá? E aí eu falava, ok,
é o fonema dela, o sotaque dela, ela vai falar dessa forma, tá? O que a gente não pode é falar completamente errado. Então, se eu falo I am, o I é uma letra I. Eu não posso ler iam, sei lá. Já vi aqui os alunos falando às vezes no começo, iam, né? Errado não, tá? Outra coisa, quando a gente começa o curso, deve-se existir a paciência, porque eu começo com vocabulários, eu não começo com gramática. O aluno ele precisa ser preparado, dar uma cozinhadinha lá, colocar um temperinho. Por quê? Porque são essas palavrinhas que vão dar para nós é, soltar a dicção, digamos assim. Ele vai fazer a gente soltar a dicção. Então você tem que pensar o seguinte: quantos anos eu tenho? Então, voltando aqui, né? Às vezes quando eu dou cortezinha é porque sobe alguém, eu tenho que fazer algum atendimento. Mas voltando, você pensa na sua idade hoje. Por exemplo, eu tenho 37 anos, né? E aí, por exemplo, faz de conta que eu nunca fiz um curso de inglês. Eu estou há 37 anos sem conhecer uma língua diferente. Então, por que eu estou exigindo de mim aprender de um dia para o outro? Entende? Então, assim, é como se fosse um bebê nascendo mesmo. Palavrinhas, engatinhar, até soltar. Uma criança de 4 anos, como que é a fala dela na própria língua dela nativa? Só que a única diferença é que nós já temos a noção, a fala, né? Então, para nós, 4 anos é como se fosse 4 a mais do bebê de 4, vai, 8. Esse seria o pensamento, tá? Então, quanto mais você se esforçar, quanto mais você se dedicar, e assim, a maioria das pessoas que procuram o EAD são adultos. Eu tenho adolescentes porque moram longe da escola, ou mudaram de casa, mas são meio que supervisionados pelos pais, porque senão eles não veem o curso. Eu sempre faço de forma descontraída, dou exemplos, porque eu gostaria de assistir o meu curso. Eu não quero fazer um curso que eu mesma não gostaria de assistir. Entende? Então, eu brinco, eu derrubo as coisas, eu sou meio atrapalhada, mas a minha parte profissional, eu não tenho medo de nem nada que eu explico, né? Pode confrontar, pode ver, pode chamar outro professor, né? A única diferença é que eu não fico dando voltas e voltas e voltas, né? Eu já falo, é isso, aquilo, aquilo. Então aqui você vai ter todo o meu suporte, todo o meu apoio. Já falei isso em outros vídeos, não vou ser repetitiva, mas eu queria que tivesse essa noção. E outra coisa, quanto mais você ouvir músicas e buscá-las, né? Eu ouvia muito Backstreet Boys, Britney Spears, pop, na minha época. Na minha foi a era do pop. E eu queria entender o que eu tava cantando. Eu falava, eu não quero cantar o que eu não sei, né? Isso era de mim, né? Eu nasci com esse dom, eu não sabia que eu ia virar professora de inglês, e aí eu ia buscar a letra. Na minha época, a internet era discada e a gente buscava num site chamado Vagalume, que existe ainda, mas, coitado, não sei se mantém ainda. E eu buscava entender o que eu falava e eu queria cantar junto com a música, né? Então, assim, eu tô falando a minha forma, não tô dizendo que a minha forma precisa ser a sua, mas você precisa sempre encontrar. Então, como eu disse, adultos trabalham, têm filhos, fazem faculdade, mas assim, nada disso é motivo para abandonar um curso. Eu não estou dando conta. Vai lá se organizar de novo, né? Eu particularmente não gosto de falar isso para mim mesma, né? Eu quero algo, eu vou avaliar todo o meu histórico, né? E aí, se eu realmente não conseguir, eu tiro fora. Eu falo, ainda não, né? Agora, quando eu incluo, eu falo, eu vou dar o meu melhor, eu vou conseguir, eu vou até o fim, né? Coisas que antigamente eu já não era dessa forma, né? Então a gente vai amadurecendo. Outra coisa, dinheiro investido, tempo investido, né? Tudo isso tá por trás aí também. E vocês têm o meu WhatsApp durante o horário comercial para tirar dúvidas, como eu já expliquei nos outros vídeos. E também, eu não vou falar só do inglês assim direto. Palavrinhas. Começo de curso, palavrinhas. Mas só vai ver palavrinhas? O começo aqui do cronograma é tudo palavrinhas. São palavrinhas que depois viram frases, que depois viram textos, que depois viram diálogos. Porém, a gente não fica em caderno. Quem fica em caderno não fica fluente, tá? E eu vou ajudando vocês a moldar isso, tá? E também, assim, a gente tem o nosso livro e-book, só que é só para base. Aluno de livro, antigamente a gente usava só livro, não tinha outras formas, né? Mas o que eu gosto é do aluno fora do livro. Se você depende muito do livro para utilizar a sua fala, você ainda não está buscando a sua fluência. Então, eu só queria buscar esse raciocínio. E aí vocês vão começar com fala, vão me mandar vários áudios,
Tenha paciência, vai escrever bastante, e a escrita é importante, a escrita fala entendimento, e depois a gente parte para as gramáticas, ok? Let's go!